Bom dia, oitavo ano. Vamos iniciar mais um vídeo de correção? Esse vídeo aqui vai corrigir o exercício do dia 2 da moto. Eu fiz um exercício no vídeo explicando para vocês, falando de um carro. E vocês surtaram com esse exercício, porque eu coloquei lá que a moto tinha 200 cilindradas. Gente, isso é potência do motor. Igual o carro 1.0, 1.4. Né? Aqueles 200 era só para confundir a cabeça de vocês. Então vocês têm que ficar atentos, tá bom? Então eu falava de uma moto que estava andando a uma velocidade de 60 km por hora e essa moto consome 1 litro e percorre 25 km. Todo mundo sabe que moto é econômica, né? Por isso que as pessoas gostam de usar moto na cidade, é fácil de estacionar e você anda bastante com 1 litro. Um carro com 1 litro faz no máximo 10 ou 12 quilômetros, não faz mais do que isso, é o limite. Caminhão, então, consome muito mais, porque o motor é muito forte, quanto mais forte, mais o carro gasta. Por isso que carro 1.0 é econômico, né? Só que na estrada ele é um pouco mais lento, tem toda aquela questão, porque o motor dele é menos potente, tá bom, pessoal? É matemática, ó. Carro é matemática, tem que entender. Então, essa moto consome 1 litro de gasolina e percorre 25 quilômetros. Escreva a expressão. A gente usa muito Y. Tá? Peraí. Então, vamos analisar aqui a nossa expressão. A gente usa bastante Y. Então, eu falo assim, que o quilômetro vai ser o Y e o litro vai ser X. Então, a quilometragem depende de quantos litros o meu carro está consumindo. Então, eu posso escrever uma expressão assim. Y é igual a 25x. Por quê? O x vai ser o litro. Aí, eu faço dessa forma. Vou usar um lápis, ó. Se o meu carro, minha moto, vai consumir 1 litro, 25 vezes 1, ele vai andar 25 quilômetros. Se ele consumir 2 litros, o X aqui, ó, 25 vezes 2, ele vai andar 50 quilômetros. Então, eu falo que a quilometragem está em função do litro. Quanto mais a minha moto consumir, mais ela gastar, mais eu estou andando, mais quilômetros eu percorro com a minha moto. Então, eu tenho uma expressão que é uma função da quilometragem em relação aos litros. Você pode usar a letra que você preferir. Eu pedi para vocês fazerem uma tabela com 3 valores. Só que a gente já tem, ó. 1 litro, 25. Vocês deveriam preencher com 2, por exemplo. Já fiz 25 vezes 2, 50. Ah, vamos por 3, então. 25 vezes 3 vai dar 75. Ah, então vamos por mais um valor, vamos por 4 litros. 25 vezes 4, 100. Tá vendo? Então dá para andar bastante, não é mesmo? Aí ele pergunta assim: é diretamente proporcional? Sim, pessoal. Por quê? Quando um valor, uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Quando a grandeza litro dobra, a grandeza quilômetro também dobra de valor. Quando a grandeza litro triplica, a grandeza quilômetro também triplica. Eu consigo observar isso. Deixa eu pegar uma canetinha de outra cor, ó. Quando eu faço a comparação, ó, elas aumentaram na mesma proporção. Quando eu comparo essa, aqui também aumentou na mesma proporção. Então, a resposta da letra C é sim. E depois a gente tem o exercício do dia 3, que, gente, esse exercício, muitas pessoas ficaram com dúvida, começaram a me perguntar. Eu dei o exercício resolvido e pedi só para vocês responderem. Então, eu estava falando de uma menina que vai pular corda. Então, no primeiro dia, ela pulou 30 minutos.
Então, o tempo foi dado em minutos. Eu pus a tabelinha lá. Então, no primeiro dia, em 30 minutos, ela deu 18 pulos. No segundo dia, ela pulou 20 minutos. E deu 27 pulos. O que eu tô percebendo? O tempo tá diminuindo, mas os pulos estão aumentando, porque ela começa a treinar, né? E ela vai adquirindo resistência. No terceiro dia, ela pula 10 minutos. Por 10 minutos, 54 pulos. Olha só que interessante. O tempo está reduzindo e os pulos estão aumentando. Então, quando eu observo que um valor aumenta e o outro, um valor diminui e o outro aumenta, isso é inversamente proporcional. Então, nesse caso, ela é direta ou é inversa? Inversa. Por quê? Porque uma grandeza ou um valor aumenta e o outro valor diminui na mesma proporção, tá? Outra coisa que eu gosto de fazer bem interessante é montar as frações. Vou montar com vocês aqui, ó. Se eu pegasse esses dois valores e montasse uma fração, ó. Aí eu vou pegar o outro, vou fazer a mesma coisa. Ó. Quando a gente simplificar, olha que interessante que fica. Aqui eu posso cortar zero, né? Fica 3/2. E aqui eu posso simplificar por 9, né? O 18 e o 27 tá na tabuada. 18 dividido por 9 dá 2 e 27 dividido por 9 dá 3. Olha que interessante. Eu tenho duas frações inversas, tá vendo, ó? O que tá em cima aqui ficou no denominador e o 2 que tava no denominador aqui ficou no numerador. Então, eu tenho grandezas inversas, tá vendo? Elas são inversas. Por isso que é inversamente proporcional. Já que a gente não observava isso no exercício anterior. Tá, ó. Vamos montar aqui para fazer essa comparação? Se eu pegasse aqui, ó, por exemplo, essa parte 2/3 com essa 50 e 75. Essa não precisa simplificar porque já está simplificada, né? Se eu voltar aqui, eu poderia simplificar por 50. Não, por 50 não. Vou simplificar por... Simplificar por 5. Vamos ver aqui. 50 dividido por 5 eu teria 10. E 75 dividido por 5, eu teria eu teria 15, né, pessoal? Então, mas não ficou igual, professora. A gente pode simplificar mais um pouquinho, só para vocês perceberem que às vezes não é logo de primeira que vocês vão conseguir. A gente pode simplificar, então, aqui agora por 5, né, ó. 10 dividido por 5 dá 2 e 15 dividido... Olha só, tá vendo? Como a gente obteve a mesma fração, a gente obteve igualzinho, ó. Então, ela é diretamente proporcional, porque cresce na mesma proporção. E já no exercício do dia 3, não. Nesse exercício, a gente percebe essa inversão. Então, matemática ela é muito clara. Ela está explicada nos mínimos detalhes. Então, cada detalhe, cada minuto do vídeo é importante. Então, tá feita a nossa correção, tá bom, pessoal? Assistam o próximo vídeo. Beijo!